Olá, olá, olá! Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre o livro do O Profeta, de Khalil Gibran. E o tema da vez, a pergunta da vez é sobre a alegria e a tristeza. Como todos já conhecem a história, então eu vou me aprofundar no tema. Quem não conhece ainda, dá uma procuradinha aí nos vídeos antigos. Então, quem quiser lá também tem a playlist para estar olhando todos os assuntos. Quem faz a pergunta da vez é uma mulher, ele não a descreve, mas não é por um acaso que esse pedido ele parte de uma mulher, de um feminino. Na psicanálise, na astrologia, a lua, que é o feminino, ele é o que cuida mais do emocional, né? Das nossas marés emocionais. Porque a mulher, ela tá sempre em busca daquele amor idealizado, do príncipe encantado, do cortês, de ter aquele amor que transborda. Então, isso vem muito dela. Porque enquanto o masculino, ele muitas das vezes foca ali no impulso e na conquista, o feminino, ele vai focar na continuidade das coisas e no sustento emocional. E onde muitas vezes nós somos chamadas como instáveis, né? Na filosofia, a gente pode colocar um outro nome para isso, né? A filosofia chama de superfície de contato. Por sentirmos mais, as feridas elas são mais expostas, né? A gente demonstra muito mais isso. O que o Gibran nos ensina é que essa oscilação, ela só nos domina quando a gente não conhece a natureza dessas duas forças. Por isso que para nós, mulheres, essa oscilação, a dor de não ser amada, ou de ver o amor oscilar, parece por muitas vezes o fim do mundo. Por a gente não entender como acontece a oscilação, mas é aqui nessa aparente fragilidade da mulher que aparece uma força de sustentação, né? Uma força absurda. A mulher suporta o tempo da gestação, ela suporta a dor, ela suporta o tempo da espera. E o Gibran, ele traz algumas analogias que são muito bonitas. Ele fala sobre a taça que traz o teu vinho, é a mesma que passou pelo forno do oleiro. Então, ou seja, antes ela precisou passar por um forno muito, muito quente para que pudesse moldá-la. Ou mesmo a lira, né, que é um instrumento musical. É a mesma madeira que foi talhada por facas. Antes dela ser um instrumento musical, né, que entrega uma música muito bonita, ela teve que passar pelo processo em que ela foi cortada. Aqui nós entendemos que quem muitas vezes machuca, muito também pode amar. E que a dor, ela não é um fim, ela é só uma ferramenta de entalhe para nossa vida. Porque sem o fogo, o barro não vira uma taça, né? Sem as facas, a madeira não vira lira, um instrumento que traz beleza, uma música para que a gente possa estar ouvindo. Então, muitas vezes, esses destinos difíceis é o que nos preparam o sistema para uma nova consciência. E o Gibran, ele coloca uma outra coisa. A tua alegria é a tua tristeza desmascarada. Então, vamos imaginar o mar. O mesmo mar que às vezes está calmo e por muitas vezes a gente consegue ver o sol sendo espelhado nas águas calmas do mar, a gente também tem esse mesmo mar com tempos difíceis em que às vezes as ondas ultrapassam metros, né, de altura e que nos traz muito medo. Não são dois mares diferentes, eles são duas situações diferentes de um mesmo mar. Então, aquela pessoa que tem a capacidade de brilhar, de ser intensa, de vibrar,
ela também tem a capacidade de, às vezes, ser profundamente machucada. Porque do mesmo tanto da balança que ela tem de um lado da alegria, ela vai ter um tanto da tristeza e vice-versa. Porque se tu te permites que cave um profundo poço de tristeza, você também se permite que a sua capacidade de conter alegria também seja maior, entendeu? A Lúcia lembrou sobre os 300 soldados de Esparta, em que o rei ele não escolheu os guerreiros apenas pelas forças deles, ele também escolheu pelas fortalezas das mulheres, porque ele sabia que elas teriam que entregar quem mais elas amavam para uma causa maior. E o maior sacrifício de uma mulher não é nem entregar a sua própria vida, mas entregar aquilo que ela ama. E isso exige de uma estrutura emocional tão grande que só quem conhece das profundezas da tristeza pode ter. Porque o amor no feminino, ele não é uma posse, ele é a entrega. E às vezes nós vivemos tanto num pêndulo entre estar na euforia e estar na depressão, na tristeza, mas que às vezes isso é só a nossa criança interna buscando uma atenção. E aqui, quando a gente só se identifica com esse plano baixo, que qualquer brisa acaba nos derrubando. Como no Kybalion nós temos as leis herméticas, para sair desse degrau de conflito, nós precisamos subir para um próximo nível, que é aquele nível do pêndulo, que eu expliquei para vocês em outro vídeo, né? Que a gente precisa fazer, traçar a nossa vida como uma espiral. Não ficar rodando sempre no mesmo círculo, mas ir subindo de nível. Ou seja, imaginem duas crianças brigando por um mesmo ursinho. Uma puxando de um lado, outra puxando de outro. Você, quando tá subindo de nível, você tá em outro nível, você não vai querer olhar pro ursinho e brigar. Ou seja, tu passas a olhar com o olhar da justiça e não mais com o olhar do desejo, como as crianças. Então, ali tu subiu um degrau. E Gibran, ele coloca uma outra frase, que nós somos como pratos vazios de uma balança. Só estamos em equilíbrio quando estamos vazios. Para o materialista, o vazio é falta. Para o espiritualista, o vazio é plenitude. É estar desapegado do resultado. Quando o guarda do tesouro, o divino, quando nós passarmos para uma outra transição, ele vai nos suspender para pesar o nosso ouro e a nossa prata. E ele não vai olhar para os nossos sorrisos de festa, né? Ele não vai olhar para aquilo que a gente conseguiu conquistar aqui no material. E muito menos pelos nossos choros de vitimização. Ele vai simplesmente pesar o aporte. Ele vai olhar pra gente e falar assim: o que tu acrescentaste nesse mundo? Né? Qual que foi o talento que você multiplicou? Na visão sistêmica, esse suspender é o momento em que nós vamos sair da experiência física, que é a morte ou o fechamento de um ciclo, e o ouro e a prata, eles não são as moedas que tu vai ter no banco, mas vai ser o quanto tu cresceu, né? Aquilo, quanto você ajudou o outro, quanto você fizeste que o outro também crescesse. E aqui é onde a gente vê, a gente lembra muito, né, da parábola da Bíblia sobre os talentos. Você multiplicou os seus talentos ou você simplesmente os enterrou? Então, a verdadeira alegria, ela vai ser o aporte, é o acréscimo que cada um deixa no mundo. Aquilo que cada um conseguiu de uma forma trazer de um jeito, modificar com o seu trabalho e entregar para o mundo de uma nova forma, de um novo jeito, com um novo entendimento daquilo.
Imaginem vocês se quando nós estivermos lá em cima, nós já tivermos concluído o que nós viemos fazer aqui. Nós estivermos numa reunião, ou tivermos num café da tarde que seja, a gente vai olhar e vai falar assim: nossa, naquela vida, naquela minha personalidade, eu cresci assim, eu ajudei assim, eu fiz isso. Agora, naquela minha outra personalidade, naquela minha outra vida, ela já não foi tão boa. E a gente vai se reconhecer, né? Nossa, ali eu venci o meu ego, ali eu consegui crescer, ali eu consegui fazer com que outras pessoas também fizessem crescer. Então, para que a gente tenha como fazer isso num café posterior, que a gente se dê o prazer de aprender ou de distribuir uma generosidade que seja, por mais que seja simples, né? Que a gente não passe os dias das nossas vidas simplesmente por passar, que a gente consiga aproveitar do que nós viemos fazer aqui. O que a gente precisa aprender disso, o que a gente pode pegar disso, né? É que nós não precisamos viciar na nossa euforia, não precisamos fugir da nossa tristeza, porque ambas residem numa mesma casa. Como o Gibran nos fala, quando a alegria estiver em tua mesa, lembra-te que a tristeza dorme na tua cama. Ou seja, elas são inseparáveis. O mesmo sentimento em polos diferentes. Nós precisamos ser alguém que olha isso de cima, consegue com serenidade aprender com cada uma. Então que possamos aceitar esse fogo da tristeza, pois é ele que prepara a nossa alma, né, para a doçura da alegria real. E eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu trago outros temas, outros livros, fazendo outros livros a respeito sobre o feminino, também sobre a astrologia, que é algo que eu gosto bastante. Também tem um pouquinho ali da psicologia e da psicanálise e da constelação, que eu acho que tudo isso se conecta ali pra gente entender um pouquinho mais sobre a nossa vida, né? Quem nós somos, enfim. Se você gostou, espero que você continue a me acompanhar e até mais.